pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. Meu nome é Marcelo Mor, trabalho na Álvares e Marçal, estou junto com o Fera aqui, com o Bruno hoje, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência utilizando algumas tecnologias e ao longo de alguns projetos. Só para me apresentar aqui e falar um pouquinho da Álvares antes da gente começar, eu, desde estágio, sou formado em engenharia e desde o meu estágio de engenharia venho trabalhando no mercado de projetos. Fui projetista no início de carreira, passei por construtoras e hoje estou na consultoria na Álvares e Marçal, ajudando os Álvares a estruturarem projetos, né? E acho que vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês aqui do que a gente vem fazendo nesse meio, né? A Álvares e Marçal, ela é uma empresa um pouquinho diferente dentro do mercado de construção, porque a gente não faz gerenciamento pleno, de estar lá no campo fiscalizando, a gente também não é construtor, a gente também não é projetista, né? O que a gente faz de fato é estudar aquilo que a gente entende que tem uma correlação muito forte com performance, com entrega, com resultado de projeto e trazer isso para os grandes owners que têm investimentos muito significativos como Petrobras, Gerdau, Vale, dentre muitos outros que são clientes nossos e que, obviamente, são quem impulsionam esse tipo de inovação que a gente vai compartilhar com vocês aqui, né? Prazer estar com vocês, vou passar para o Bruno aqui começar a se apresentar e apresentar a gente. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E estava falando com o Mor a última vez que eu estava num palco tão grande, cheio de pessoas, foi há uns 10 anos, quando eu cantava na igreja. E agora está aqui em São Paulo, cheio de gente, e falar um pouquinho sobre a transformação da construção é algo muito motivador para a gente. E o nosso case se trata de um case real, patrocinado por um owner, um dos maiores owners, né, que a gente tem no país, também no mundo. Se trata de um novo laminador, um projeto de siderurgia, feito em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia do volume, a gente está falando de um projeto aí na casa de 3 bilhões de reais, 1.500 pessoas de montagem eletromecânica no pico da obra, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está falando de um projeto de 5.000 toneladas de montagem de equipamento. Ainda a gente está falando de mecânica fina, então é muito mais do que sair posicionando equipamentos, é algo bem complexo, bem característico, inclusive, do setor de siderurgia. E, por fim, 600 toneladas de tubulação, que para a siderurgia é um número relevante. Aí, quando a gente fala com o pessoal da Petrobras, né, da Torres Cetal, que montam 1.800, talvez não seja tanto, mas para o nosso setor aqui, sim, faz muito sentido e tem a sua complexidade. Eu e o Mor, a gente tem alguns amigos por aqui, né? Amigos de consultoria, amigos trabalhando com a gente em outras construtoras. Eu tive o prazer de encontrar outros amigos aqui, então a gente veio de um caminho contrário, né? Nós somos consultores que antes foram construtores. Isso faz com que a gente consiga entender um pouco mais sobre qual é a motivação do owner de querer investir e ser alguém que vai capitanear a transformação cultural dentro da construção. Então, quando a gente fala de inovação, eu falo de BIM, falo de IA, é importante a gente entender que o owner está motivado hoje a conseguir fazer com as suas empreiteiras, as suas montadoras, consigam identificar melhor e com antecipação de interferências, consigam agilizar a criação de cenários, como o Maurício aqui explicou antes, muito bem explicado, inclusive, e também de uma forma que a gente consiga entender que a construção ela é um elo integrado entre todos os stakeholders que participam e, sim, com um selo de colaboração que é importante, como o próprio pessoal falou ontem. E aí, antes de passar para a gente fazer esse deep dive dentro do nosso cenário, eu quero explicar um pouquinho para vocês dos desafios iniciais. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, aqui talvez todo mundo saiba mais de digital twin e de BIM do que eu, mas a gente tem que entender que quando a gente não está preparado para fazer esse tipo de implementação, a gente encontra algumas barreiras que às vezes não são pensadas. Por exemplo, a montadora ela tem computadores capazes de conseguir rodar o nosso modelo, que é super pesado? Não. Será que as pessoas conseguem participar dos treinamentos em inglês que a gente faz de inteligência artificial? Elas têm uma barreira linguística dentro dessa gestão do conhecimento? Não sabem. Então, muitas das vezes é importante que a gente entenda em qual onda a gente está, como o Vidotti falou bem ontem aqui, né, de níveis de maturação. Às vezes o nível 1 é o dado, mas muito antes do dado tem as pessoas. E a gente tem que entender que sim, as pessoas também têm que passar por um processo de transformação, e é um pouquinho disso que a gente quer trazer aqui para vocês. Tem um certo delay. Para nós, no novo laminador em Barra Mansa, nós falamos um pouquinho de como utilizar o BIM na gestão e planejamento, e para isso é importante vocês entenderem que a gente tinha um cenário de montagem de tubulação, como eu disse, de 600 toneladas, bem complexo. Complexo por quê?
porque o Auner fornecia o material para a contratada fabricar suportes e fabricar spools, né? Pedaços de tubulação. Nisso, eu criei uma camada aqui com 4 fornecedores de material, 2 fabricantes de suporte e 3 fabricantes de spools. Se eu não sei qual spool eu vou montar primeiro, como eu vou planejar bem a minha gestão de fabricação e a minha gestão de fornecimento? Então, isso é muito característico de projetos de tubulação. Como eu disse, muita gente que eu vi aqui já trabalha com isso e entende um pouco dessa complexidade. Ô, Bruno, e você vê como é interessante, né? Apesar de ser uma planta de aço, que no final do dia a gente está pegando ali um tarugo de aço grosso e estamos afinando ele para ele ficar mais fino, né? Uma laminação, né? Uma conformação mecânica. Caminho crítico da obra não é a esteira, onde passa o aço ali vermelho, é a tubulação do equipamento que está embaixo no porão, né? Então você vê que coisa contra a intuição normal do negócio, né? O caminho crítico está ali. Exatamente. E você vê a complexidade de execução como era, né? Então, quando a gente fala de porões de laminação, como esse que está passando no vídeo para vocês, era importante utilizar a modelagem, né, o Digital Twin, a realidade virtual, como vocês veem o bonequinho com o meu nome, para que a gente conseguisse mostrar para a contratada que a gente tinha uma relação muito complexa entre, além da suportação e a fabricação e a montagem desses spools no campo, uma relação complexa também com infra de elétrica, montagem de unidades hidráulicas, em um lugar de espaço confinado, com alta complexidade, siderurgia num projeto de classe 4 de segurança. Então, a gente conseguiu fazer essa relação e eu vou representar para vocês a nível de realidade, para vocês verem que realmente a gente consegue se aproximar, quando a gente utiliza muito bem essa realidade virtual, daquilo que foi previsto, mas ainda assim é importante entender que o andaime não estava no modelo, então preciso planejar ele e como eu vou planejar sem ter a realidade virtual. E tudo isso se fez presente nessa nossa implementação e vale destacar aí o Maurício, o pessoal da AG, que bem introduziu tudo aqui a respeito do projeto e da implementação do Alice. Nós precisávamos fazer análise de densidade para entender em cada parte do porão do laminador quantas pessoas eram possíveis de serem alocadas para que a gente fizesse a montagem. E aí, pessoal, a partir desse cenário, entendendo o limitante que a gente tinha de HH, né, de mão de obra específica para cada uma das áreas que a gente tinha que montar a tubulação, a gente mesclou o Digital Twin, e não só o Digital Twin, como a própria modelagem em si, talvez a gente não precise nem ir tão longe, com as rotinas do Last Planner, né, como metodologia de construção colaborativa, para que a gente conseguisse aproximar, e como o meu amigo Pedro bem diz, né, democratizar a informação para nível de diretoria. Então, muitas vezes, a gente fala de um projeto com investimento gigantesco, e aí eu apresento uma curva S para a diretoria e fala, cara, abriu 3% porque a minha mecânica está atrasada. Hoje, nesse nosso cliente, a gente reporta isso fazendo alocações com modelo. Então, hoje a diretoria da Arcelor consegue, pelo celular, entender, dia após dia, com não cumprimento da programação semanal, o que realmente está atrasado. Então, o que antes era complexo, você não conseguia subir o nível de informação e até o nível de tratativa para conseguir escalonar uma governança de tomada de decisão, esse Digital Twin acaba nos ajudando e facilitando nesse quesito. E eu acho que vale destacar, antes de passar para o Marcelo, isso aqui não, menos forçado que meu vídeo, né? A questão de utilizar a montadora em sessões de pool planning para usar a realidade virtual e entender a realidade daquele nosso porão, né? O Bruno, eu tenho aqui nesse slide, no insight que eu queria compartilhar, que é a questão da democratização da informação que você colocou, né? Na sequência que eu vou falar um pouco mais da IA, da Alice, que a gente utilizou aqui nesse projeto, e vou talvez ainda sofisticar um pouco mais a discussão, né? Mas você vê os ganhos que a gente tem das coisas, né? Aqui no quadro do meio a gente está vendo ali o que a gente usa na rotina de 6-week look ahead, né? No final do dia, a rotina semanal onde a gente para o projeto para todos os empreiteiros olharem para frente. O que eu tenho que fazer semana que vem, quais são as interferências, as restrições que eu tenho, né? E a gente poder lidar com isso olhando para frente, não olhando para trás no retrovisor, como normalmente o planejamento é feito, né? A gente vê muito planejamento no mercado onde a reunião semanal ela é de previsto versus real e de quem é a causa do desvio, né? Aqui o foco é muito menor nisso, é em olhar para frente, é ver o que eu vou programar para o campo que eu tenho liberação para executar, né? E que, de fato, eu posso medir produtividade, não falta de material, falta de projeto, falta de APR, de questão de liberação de segurança, né? Coisas que são as coisas normais que param um projeto da gente, né? E é legal numa reunião de 6-week que a gente faz, porque a gente mostra o ativo ali e a gente vê o técnico de segurança levantando a mão para dar opinião.
Coisa que quando a gente não tem esse tipo de tecnologia visual, né, não tem BIM ali embarcado nas reuniões, a pessoa não consegue entender aquele cronograma de primavera de 16 mil linhas, né, que é feito e que precisa ser feito, né? Mas será que esse é o melhor formato da gente fazer gestão, né? Então, eu acho que essas ferramentas vêm ajudando a gente a trazer um formato novo de como executar, de como gerenciar projeto, e o que ajuda muito essa inclusão, de que todos participem e que aquilo vire, de fato, um propósito de todos, né? Que no final do dia o projeto é feito por gente, né? Então, poxa, acho que é um aspecto super legal, além da tecnologia que é impulsionado com esse tipo de coisa, né? Perfeito. E a gente traz aqui a frase que o modelo escancara atrasos os ocultos e interdependências que o cronograma acaba não mostrando. Vale deixar claro que o estirco, né, a reunião para os sócios, ela é apresentada com 4D. Então, para vocês verem que essa transformação cultural, ela é algo que foi realmente verticalizado, a nível de que o CEO, os vice-presidentes, eles querem ver o avanço da obra, que antes é aquele material, vocês sabem muito bem, né, como é o material de estirco, né, todos são muito parecidos e tal. A gente passou a mudar, a trazer a realidade virtual justamente para que as coisas não fossem vistas como sempre foram dentro dos projetos. E aí, para compartilhar mais um pouquinho de aspectos tecnológicos que a gente implantou nesse projeto, a gente usou o Alice também nesse projeto. E aqui, poxa, primeiro agradecer o pessoal da Andrade, que fez uma explicação excelente do Alice antes, vai ajudar a gente aqui a não voltar no ponto de como o Alice funciona, mas a gente vai tentar mostrar para vocês um pouquinho de como é que a gente, de um ponto de vista de Auner, de ArcelorMittal, né, que é a dona da planta aqui, tira proveito desse tipo de tecnologia, desse tipo de análise, como é que a gente driveia projeto, né? Então, a gente tem aqui a programação que a gente tinha, de fato, pré-Alice, pré a gente utilizar a inteligência artificial para discutir cronograma com a gente, com o contratado, e a gente vê a diferença ali em verde do previsto para o executado, né? Esse vermelho aí mostra o quanto foi executado em prazo, né? Ou seja, pouquíssimo da execução ela é feita dentro do prazo, né? Por quê? Porque aquele cronograma ele é uma meta no final do dia, né? O que está fatiado ali para a gente fazer semana que vem, a gente não sabe se tem material, se tem frente liberada, se na hora que eu vou chegar lá não tem um cara montando suporte de elétrica, né? A gente viu o porão aqui que o Bruno mostrou, Perfeito. aonde é a obra, né? Então, assim, muita interferência, algo que o Project não captura, né? E aí, como é que a gente faz para poder entender isso e discutir, né? A gente vem usando o Alice para poder entender cenários de produtividade entre as várias frentes de serviço que esse projeto tem. Vamos focar em tubulação aqui, que é o caminho crítico, né? E aí a gente vai ver que no final do dia, o Bruno explicou ali atrás, a gente tem 4 fábricas de tubulação, né? Uma de suporte, 3 de tubulação, e mais 32, 36 áreas de montagem em campo, né? Eu estou até enrolando um pouco aqui, que o slide não está passando, o Bruno está fingindo aqui que vai passar. Ó. E, final do dia, o que a gente fez com a Alice? A gente, semanalmente, a gente reavalia os planos de cronograma, o que vai sair para a sequência executiva da semana que vem, junto com a Alice. E aí a gente faz todas aquelas simulações que o pessoal da Andrade trouxe aqui para a gente, em termos de põe mais gente, tira gente, abre um turno, tira um turno, aumenta maquinário. Todos esses tipos de simulação são geradas a 4 mãos entre ArcelorMittal e empreiteiro, para entender aonde a gente pode melhorar. E coisas que a gente passou a descobrir por isso, né? A gente tem 4 empresas fabricando tubulação. Adivinha que tem uma que tem melhor produtividade? Será que o caminho crítico estava com ela? Puta, não estava, né? E aí você começa a ver essas discrepâncias, que são naturais num projeto. É óbvio que nas 36 áreas de montagem em campo, a gente tem um time que performa melhor. Tem um time que solda melhor um tipo de tubulação. É gente no final do dia, né, pessoal? Só que a gente não enxerga assim, a gente enxerga como número, como histograma, né? O Alice ajuda a gente a descer para essa camada, né? Então, se a gente olhar aqui esse cenário 1, a gente vai estar vendo uma simulação do cronograma com a produtividade planejada, com aquilo que a gente previu. E aí a gente vê lá um histograma em cima de mão de obra e aqui embaixo um histograma de produção, né? E esse é o cenário que a gente vem perseguindo e a gente não estava alcançando, né? Quando a gente passa a fazer uma segunda simulação, a gente começa a olhar a produtividade que a gente mede no campo versus a nossa capacidade de colocar gente na área. E olha que interessante, no gráfico de histograma de mão de obra ali de cima, a gente vê a linha vermelha que é a capacidade que a área aguenta de gente. Então, assim, o nosso plano inicial que a gente não alcança, ele não é execuível no final do dia. A gente descobriu que precisava ter, não consegue pôr a quantidade de gente para vencer aquela quantidade de tonelada de tubulação que precisa montar, né? Então, você começa a entender que o negócio, pô, e aí não tem saída, gente. Ou eu aumento a quantidade de frente de serviço, que eu estou vendo que eu não tenho gente, ou melhoro a produtividade. Aí você começa a trabalhar a produtividade junto com o teu contratado, né? Aqui é uma terceira simulação onde a gente usa a produtividade real, medida em campo, mensurada em campo, que aquele contratado está atingindo, com a limitação de área. E aí o que acontece? O cronograma escorrega, né? Ele vai para frente, né? E aí você começa a ter em tempo real, semana a semana, essa possibilidade de análise para tomada de decisão de fato, né? Porque, gente, não vamos se enganar, eu fui empreiteiro por muito tempo, fui contratado por muito tempo. O contratado precisa de dinheiro para investir, ele tem mão de obra, ele tem equipamento, ele tem folha para pagar. Então, uma saúde financeira do nosso contratado é sucesso do nosso projeto.
E como é que você, do ponto de vista de owner, ajuda a tomar a decisão se vale a pena pagar uma aceleração, não pagar, né? Esse tipo de análise vem ajudando a gente, a quatro mãos junto com o empreiteiro, a entender aquilo que é possível para atingir os nossos objetivos, né? Diferente dos contratos tradicionais, onde o owner tem uma camada de objetivo, o empreiteiro tem outra camada, e a relação dessa camada de objetivo é feita através de contrato, né? Aqui a gente quebra essa camada do contrato, desce para o físico, planeja, trabalha junto e, obviamente, respeita contrato. Esse plano que a gente fecha a quatro mãos é emitido pelo contratado via formal para ser de fato, o marco contratual ali do projeto, né? De compromisso, de performance e assim por diante, né? A diferença é que aqui a gente trabalha junto, a quatro mãos, com o BIM ajudando a gente a enxergar o projeto, né? E trazendo essa camada aí de participação, de colaboração, de fato, né? Final do dia, a gente vê o resultado, né? Ali em cima, a gente vê o previsto de uma semana que a gente fez, simulando junto com o empreiteiro, usando Alice, tendo insights, e o real embaixo, ver os desvios ali no meio acontecendo, né? E em áreas de interface, porque se vocês lembrarem bem do porão, é bem no meio ali do porão, onde o Bruno estava andando ali no vídeo, né? Que é a área densa, onde tem movimentação, né? É aquilo onde a gente errou no planejamento. Planejou algo que não deu para a galera fazer ali. Será que a galera aqui não sabe soldar, né? Não é isso, né? É um descompasso aqui entre planejamento e execução, né? Mas olha a diferença de aderência que a gente consegue ter, né? E isso aqui reflete em várias coisas, como numa reunião semanal onde o empreiteiro bate meta. Quem já participou de reunião semanal onde o empreiteiro bate meta? Isso é projeto saudável, né, gente? Ó, o pessoal levantando a mão, isso que é legal, né? Então, essa é a ideia desse tipo de método, a gente conseguir fazer um ambiente saudável, onde a gente alcança projeto, e se não alcança, a gente replaneja, né? E a quatro mãos. A gente tem que lembrar que não tem multa, não tem penalidade que vai trazer para o owner o benefício que o projeto dele tem. Ele tem que entrar com a fábrica em partilha, tem que vender o produto, né? Isso que é importante para ele. Por isso que essa cogestão junta com os contratados ela é muito importante do nosso ponto de vista, né? Quando a gente faz a correlação, né, com esses resultados dos cenários criados, junto com reuniões semanais, por exemplo, com o empreiteiro, é importante vocês entenderem o quão a gente trabalha a mesma informação, o mesmo dado que qualquer um de vocês trata, só que de uma maneira diferente. Então, quem aqui como owner nunca foi lá e falou para o empreiteiro, cara, tu tá faltando gente, tá faltando encanador, eu preciso de gente, preciso de gente. Às vezes a gente acha que o atraso está no encanador, mas você não chegou realmente nesse nível de dado para ter certeza se é um encanador. E aí, quando você faz isso com o Hélice, criando esse tipo de cenário, e, gente, eu confesso, demorou muito para a gente conseguir fazer isso, tá? O Maurício avisou para mim, há 6 meses atrás, Bruno, vai dar trabalho. E então, quando a gente aprendeu a fazer, conseguiu engajar todo mundo e conseguimos passar por aqueles obstáculos que eu comentei no início, a gente viu que, cara, era possível o empreiteiro entregar toda a tubulação no prazo acordado, só que ele iria atrasar 40 dias em algumas frentes, 30 dias em outros, e a partir daí, toda semana a gente vai criando cenário, né, amor? Falando que hoje, com a produtividade que você tem, que ela já é constante para a linha fina e para a linha grossa das últimas 6 semanas, naturalmente eu te provo que você precisa de mais encanadores, mais soldadores e mais montadores de andaime. E aí, ele pode não trazer, e quem sou eu como consultoria para pedir mão de obra para o empreiteiro, né? Mas ele começa a entender que, com dados, ele já começa a entrar num caminho de que a transparência da construção, aquilo que eu recupero no final, aquela curva árdua do empreiteiro no último mês de obra, não aconteceria. E a gente destaca isso para vocês no último cenário, hoje o cenário atual, em que 3 das nossas 5 grandes áreas têm um atraso comparado com a linha de base do contrato, né? Algumas de 16 dias, 38 dias, mas a gente consegue atingir ali o losango roxo, que é o início da nossa fase de comissionamento. Então, por fim, para a gente resumir tudo aqui, para mim, dados é a coisa mais importante para a gente fazer esse tipo de implementação em obras de grande porte, de brownfield, com contratos bilionários, em que o cara está sentado do outro lado, com muitos papéis, em que ambas as partes não costumam se dar muito bem depois do kickoff, né, que é a última reunião feliz de uma obra, a gente começa a entender que é possível, sim, tratar informação, estar de braços dados para conseguir transformar essa nossa construção. Ótimo insight, Bruno. E para deixar também um insight final para vocês, a gente tem uma preocupação sempre muito grande naquilo que a gente faz de balancear tecnologia, pessoas e processo, né? Então, aqui a gente acaba focando na tecnologia, porque hoje a IA traz esse potencial que antes a gente não tinha, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo isso passa para a gente ter um bom processo de gestão no projeto, as pessoas engajadas, né? E que no final do dia é isso que traz resultado, não é a tecnologia em si, né?
Obrigado por vocês estarem aqui, pessoal, e a gente está à disposição para discutir mais, tirar dúvidas, compartilhar. Obrigado, hein, gente? Obrigado, gente. Valeu.